Shalom, amigos. Shalom, shalom. É feito a circuncisão de um bebê. A tradição judaica faz a circuncisão no bebê no 8º dia. A tradição samaritana também faz. Entretanto, existe um detalhe interessante. O que é a circuncisão? A circuncisão é quando pega-se o membro do órgão masculino, né? O órgão sexual, corta-se a pele que sobra, chamada prepúcio, e a glande do órgão fica exposta. Isso é feito ao 8º dia. Existe uma explicação médica a respeito disso, porque se a circuncisão fosse feita antes do 8º dia, provavelmente a cicatrização seria mais complicada, porque o bebê ainda não tem os anticorpos necessários. Tem que ser do 8º dia em diante. E se fosse feita depois, se tornaria uma circuncisão um ato um tanto quanto dolorido, porque as terminações nervosas que respondem ao órgão começam a se desenvolver após o 8º dia. Então, quando ela é feita exatamente no 8º dia, ela é, de fato, o mínimo possível dolorido, né? O mínimo possível dolorido. A criança vai sentir como um beliscão, com certeza. Bom, por que o 8º dia? Por que então, do lado religioso, do lado espiritual, o Eterno determinou uma circuncisão? É simples. Porque o homem, sendo um bruto, imagine o homem na época de Moisés, um ser bruto, né? Ignorante, pesado, né? Eram pessoas pesadas, de raciocínio pesado, brutas. E aí ele chega e fala o seguinte: você que é guerreiro, você que faz parte desse povo, você vai fazer a circuncisão no órgão para você ter uma aliança comigo. Olha, vivendo hoje, fazer a circuncisão não é algo fácil. Agora imagina o pessoal naquele período, lá atrás, pegar uma faca, né? Ou como muitas pessoas já me questionaram, né? Acredita-se que foi com facas feitas a partir de uma pedra, né? Então eles alisam aquela pedra, afiam o corte e depois fazem a circuncisão. Agora imagina você fazer isso a sangue frio. Por que o 8º dia? Ora, podia ser no 7º, podia ser no 6º. Não, é feito no 8º dia, mesmo que caia em um Shabá. Mesmo que caia em um Shabá, é feito. Ou seja, a circuncisão, a aliança da criança com o Criador, ela tem que ser executada. É um mandamento. E esse mandamento, quem cumpre é o pai. O pai e a mãe são os cumpridores do mandamento, porque a criança em si, ela não segue mandamento, ela não sabe nada. Mas os pais cumprem o mandamento na criança. Se vocês puderem, leiam a história de Moshe, quando a sua esposa fez a circuncisão de seu filho, jogou o prepúcio da criança no chão e falou assim: o meu marido é um homem sanguinário. O meu marido é um homem sanguinário. Por que ela fez? Ela fez a circuncisão porque saibam todas vocês, mulheres, que as mulheres têm visão espiritual. Elas conseguem ver e sentir melhor as coisas espirituais do que o homem. Mulher não precisa usar kippá, não precisa fazer circuncisão, não usa tefilin, no caso dos judeus, não usa talit, não usa nada disso. Ela só cobre a cabeça e reza e chora. Mulher chora muito. E os anjos vêm e recolhem cada lágrima da mulher. E cada lágrima é um pedido de oração. E o Eterno sabe o que ela está pedindo, mesmo que ela nada fale. Mesmo que ela nada fale. Então, a mulher, ela tem uma conexão direta com o Criador. O homem não. O homem, ele é bruto, como eu falei antes. O homem é bruto. O homem é mais difícil. Então, o homem, ele é obrigado a fazer mais rezas. O homem é obrigado a fazer mais mandamentos, cumprir mais mandamentos do que a mulher. Ok? Para quê? Para aperfeiçoar o homem, para que ele possa
ser mais apto à vida espiritual, à vida religiosa. Bom, circuncisão de bebês. Ah, mas eu tenho dó do meu bebê. Ai, coitadinho, eu não vou fazer. Se você não fizer, você não está cumprindo o mandamento. E o teu filho não faz parte da casa de Israel. Qual é o legado que você vai deixar para as futuras gerações? Muito bem. Existe alguma modernidade na circuncisão? Existe. O sumo sacerdote, né? Na verdade, o antepenúltimo o sumo sacerdote em Israel, ciente de que bebês nasciam prematuros e que não era possível pegar um bebê nascido prematuramente e fazer a circuncisão, determinou que a circuncisão fosse contado os 8 dias para fazê-la apenas quando ele saísse da estufa. Então veja, o bebê nasce, é colocado numa estufa, nasce, por exemplo, de 6 meses, 7 meses. Ele é colocado numa estufa e fica aguardando o seu desenvolvimento. Ali ele está protegido, ali ele está guardado para que ele não venha a pegar uma infecção ou morrer. Ali ele tem a iluminação necessária, a temperatura necessária. Ali ele está protegido contra bactérias. Se você tirar o bebê de 7 meses no 8º dia e fazer a circuncisão, ele pode morrer. Então o sumo sacerdote, com extrema sabedoria, definiu que se a criança não está apta a viver no nosso mundo, né, ela não pode ainda conviver no nosso mundo normalmente, então ela ainda está sendo o quê? Desenvolvida. E se está sendo desenvolvida, vamos aguardar que ela saia da estufa, né, que guarda o bebê. Tendo alta, conta-se 8 dias. E aí sim é feita a circuncisão. Para vocês terem uma ideia como é importante a opinião do sumo sacerdote. Porque senão as pessoas poderiam colocar em risco a vida do bebê. Um absurdo você fazer a circuncisão no bebê no 8º dia, sendo que ele não está ainda totalmente formado. Ok? Muito bem. Eu creio que com isso eu fecho o assunto da circuncisão no bebê e vou agora falar da circuncisão no adulto, só para fechar o assunto circuncisão. Muitas pessoas têm se aproximado, pode ser o caso de cada um de vocês aí do grupo, né? E deseja se tornar um israelita, deseja cumprir os mandamentos. Então você vai falar assim: ah, mas como que eu vou fazer a circuncisão? Você vai procurar um especialista, um cirurgião, para que ele faça. Porque o adulto não pode fazer a circuncisão sozinho. Você pode morrer. Você pode ter uma queda de pressão e morrer. Então é necessário que o médico acompanhe o procedimento, né, que ele faça o procedimento, um cirurgião. Então ele vai fazer os exames necessários, vai indicar se você está ou não apto. Se não estiver, ele vai indicar um tratamento para que você fique apto e possa então fazer a circuncisão, visando entrar para a aliança de Abraão, para a casa de Israel, sendo reconhecido pela nossa comunidade e pela casa de Israel. Então, ninguém vai fazer circuncisão sozinho ou numa sinagoga, um adulto. Não. Circuncisão de adultos é feita por um médico competente, apto para o ato, um cirurgião, ok? O 8º dia foi escolhido, tá? Só esse detalhe que precisa ser falado. Por quê? Porque o Eterno criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia ele descansou e no 8º dia ele criou o povo que seria Israel, através da circuncisão. Ok? Então o 8º dia da circuncisão, nós estamos realizando uma criação do Eterno. Nós estamos criando o Israel. Bacana, né? Nós somos participantes, colaboradores da criação divina do Estado de Israel. Legal, né? Hoje então sobre circuncisão, deixei bem claro o assunto. É obrigatório para você fazer parte da casa de Israel?
é obrigatório aos homens. Ou você faz ou você fica de fora. Você nunca será reconhecido como um guardião da Torá se você não fizer a circuncisão. Você vai ser sempre um mero estudante. Não podemos fazer nada a respeito, tá? Não fez circuncisão, você não é Israel, você não é israelita, você não faz parte das bênçãos de Israel, você não faz parte do povo escolhido pelo Criador para ser testemunha para os demais povos. Você não faz parte disso, você não faz parte daqueles que guardam os mandamentos da Torá. Até questiono, se você está conosco há muito tempo e não fez a circuncisão, o que você está fazendo aqui? Né? O que? Talvez fosse melhor você procurar outro grupo de estudo ou outra coisa a fazer um pouco mais útil, porque a circuncisão é uma obrigação aos homens. E as mulheres? Não, as mulheres não são obrigadas a fazer nenhum rito de passagem, a não ser cumprir as regras de pureza familiar, ou seja, quando elas entram no período em que elas têm a nidá, que é a menstruação, que é o ciclo menstrual, o ciclo de fertilidade, ela sangra durante 7 dias, ela é considerada inapta, impura ritualmente. Então ela não pode ir para a sinagoga, ela não deve dormir com seu marido deve dormir em outro quarto, ou até mesmo em outra casa, ok? Ou se não há lugar para ele dormir, mas que ele durma no sofá, no chão, mas eles não vão dormir juntos, eles não vão se tocar nesse período. O marido vai cozinhar, o marido vai preparar as coisas, e ela vai ter 7 dias de princesa, ok? 7 dias em que ela vai ficar com as pernas para o alto, lixando as unhas, pintando, arrumando o cabelo, lendo um bom livro, porque ela merece. Afinal de contas, ela cuida da casa durante todo o tempo. Então, quando ela entra nesse período, ela deve ser servida, ela não deve cozinhar, ela não deve nem mesmo buscar um copo d'água, ela deve ser servida. E cabe ao marido honrar sua esposa nesse período. Na verdade, em todo período, mas nesse período também. É um período de princesa. Tá joia? Bom, dúvidas? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Agora a Nilsa já está dizendo, legal. Agora vocês gostaram, né, mulheres? Vocês gostaram. Mas é exatamente assim. Na comunidade samaritana lá em Israel é feito assim. Na comunidade samaritana aqui no Brasil é feito assim, ok? Então eu posso citar aí nomes de casais daqui que vivem exatamente assim. E os que não vivem se adequem, aprendam e vivam assim, porque essa é a nossa prática religiosa. Religião para nós não é ficar rezando, religião para nós não é ficar cantando ou batendo palma. Religião para nós é cumprir mandamento. E o mandamento diz que nós devemos fazer isso. Ok? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Não? Muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem. Eu vou estar voltando nos demais dias para falar a respeito de Torá, a respeito de práticas. Note que aqui eu não estou preocupado em ficar lendo textos da Torá. Eu estou preocupado em bater um papo com vocês e explicar as coisas. A hora que vocês quiserem os estudos, se você, por exemplo, quer os textos com referência à pureza familiar, tem lá no portal da Torá, tem no Debates Bíblicos Shonrei, tem lá. É só você perguntar e a gente passa para vocês todas as referências desses textos. Aqui é um bate-papo informal, é um bate-papo gostoso, rápido e eficiente. Tá joia? Abraço a todos, Laila Tov, Shalom.